Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Cinética, Escola do Movimento. Aqui Ramiro Inchauspe, junto com a Viviane, estamos entrando no nosso segundo dia da semana da massoterapia e da massagem esportiva, onde hoje nós vamos ver um pouco mais aprofundadas técnicas de massoterapia, tanto manual quanto instrumental. A Viviane já falou com vocês da aula de ontem, que eu olhei e está sensacional. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, escrevam aqui embaixo nos comentários, que a gente vai respondendo conforme eles vão chegando. E é muito importante para que esse evento e muitos outros aconteçam, que vocês se inscrevam no canal, cliquem aqui no sininho para receber todas essas notificações, tanto de eventos quanto de aulas em primeira mão, e inclusive a aula de amanhã, que será a aula final dessa semana da massoterapia e da massagem esportiva. Então, agora vocês vão ficar com a Viviane novamente, onde ela vai trazer mais uma super aula e agora 100% prática. Olá pessoal, então hoje na nossa segunda aula nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de manobras de massoterapia e como a gente vai poder empregar. Além disso, nós temos umas diferenças, então a gente tem, vocês já devem ter ouvido falar, então a gente tem as partes manuais e temos também a parte instrumental. Então vocês já viram, devem ter visto em vários outros momentos que existem então ventosas, raspadores, vários instrumentos que podem estar nos auxiliando nas técnicas de massoterapia e de liberação miofascial. Então, quando nós falamos de técnicas, de manobras de massoterapia, nós temos que lembrar das técnicas de massoterapia clínica mesmo. Então, nós vamos ver hoje a técnica de deslizamento. Deslizamento é a técnica mais básica, que vocês devem começar e treinar. O deslizamento pode ser superficial ou profundo. No curso, nós vemos então a aplicação dessa manobra nos trilhos miofasciais. Como a gente vai, dependendo do trilho, usar então as manobras mais superficiais, ou dependendo de outro trilho ou outro esporte, a gente vai utilizar então as manobras mais profundas. Também vamos ver então a aplicação de um instrumento, existem vários instrumentos, vários raspadores. Daí vocês devem estar perguntando, mas qual marca você vai usar? A gente não trabalha com marcas. Quando eu falo raspadores, são todos os raspadores que existem hoje no mercado. O que você tiver, se você conseguir alguém que fabrique, que você mande fazer tranquilamente também. Então a gente vai trabalhar com um raspador, vou mostrar algumas técnicas com esse raspador e vou também mostrar a aplicação da ventosa, que eu acho que hoje é da parte instrumental, a nossa mais queridinha, mais famosa, das técnicas com liberação miofascial e massoterapia. E também acho que a ventosa, ela tá, por essa questão de mídia em cima dela, tá muito banalizada, porque ela é uma técnica que deve ter muitos cuidados. Então eu vou falar algumas características que nós temos que observar quando aplicamos então a ventosa. Então, para começar, vamos então aplicar a técnica na coluna, tá? Na parte desde a parte dorsal, lombar e a início da cervical. A cervical, eu prefiro realizar a liberação com o paciente de barriga para cima, para a gente conseguir pegar melhor a cervical. Então aqui a gente vai trabalhar mais com a lombar e dorsal. Sempre lembrando que para começar qualquer manobra a gente tem que usar um deslizante, algum creme, algum óleo para facilitar, e não machucar tanto o tecido tegumentar, nosso tecido dérmico e epidérmico, ok? Então vamos começar passando o deslizante sobre o paciente. Nunca jogar o deslizante direto na pele do paciente. Então, primeiramente você vai pegar o creme, o óleo de sua preferência, vai passar nas suas mãos e depois, através das suas mãos, aplicar na pele do paciente. Vamos lá? O deslizante que eu gosto de utilizar, a marca que eu sempre utilizo com os meus atletas, tanto profissionais quanto amadores, são da marca da Daqua Natural, tá? São produtos de extrema qualidade, tá? Normalmente eu utilizo este neutro e depois eu vou mostrar para vocês a outra linha, que é uma linha específica para a parte esportiva, que tem a arnica, que é a linha Halls, tá? Que existem cremes, sprays que são excelentes para que, se você trabalha com a parte esportiva, você ter, no seu ambiente para utilizar com seus atletas. Tanto na semana, da massoterapia
e tanto os inscritos no nosso curso terão um super desconto, e além de outras surpresas, tá? Com o nosso parceiro, né? O nosso representante que vende esses produtos, e vocês têm o link, né, na descrição do vídeo, que vocês podem acessar, e também tem o cupom para vocês utilizarem para ter esse desconto, tá bom? Então vamos lá. Espalha lá primeiro na sua mão. E agora vamos espalhar na região que eu quero tratar. Então vamos trabalhar lombar e região torácica e região mais de paravertebrais, essa região mais central. Então processos espinhosos, então por isso a importância lá da nossa parte palpatória, né? Processo espinhoso, esses volume aqui são os nossos eretores da espinha, os nossos paravertebrais. Então, neles que nós vamos trabalhar. Então, eu vou espalhar o creme. Só esse fato de eu estar espalhando o creme já é uma manobra de deslizamento superficial. Então, essa manobra é a manobra mais básica da massoterapia clínica, né, e que vai ser a manobra que nós vamos mais utilizar dentro, né, das técnicas de massoterapia esportiva. Então, deslizamento superficial e já vai deslizando, né, fazendo todo, né, espalhando todo o deslizante pela região que você vai tratar. Se for um paciente, um atleta que tem mais pelos, você vai ter que usar mais deslizante para não acabar, né, tendo o atrito ali dos pelos. Então, restou da parte de deslizamento, espalhou bem o creme. Agora, nós vamos aumentar a pressão, fazer um deslizamento mais profundo. Você vai ver que eu vou mobilizar, ó, mais o tecido. Então, eu vou mobilizar mais o tecido, o meu deslizamento vai ser mais profundo. Deslizamento superficial, ó, bem superficial. Estou passando, levando lá bem suave. Quando eu faço mais profundo, você vê que eu já tenho uma mobilização maior de tecido. Você tem uma mobilização das camadas mais profundas, então vai proporcionar um deslizamento da parte, né, tegumentar sobre o tecido conjuntivo e na sequência sobre o tecido muscular. A profundidade, né, maior. Superficial, bem suave, você observa mais só a parte mais superficial mesmo. Quando você aumenta a pressão que você está utilizando, você observa uma maior movimentação dos tecidos. Então, essa manobra é a manobra mais básica e a manobra que você vai mais utilizar dentro da prática de massoterapia esportiva, né? E essa é uma técnica, então, manual, né? Então, essa é uma técnica que você vai utilizar apenas, só necessita de um deslizante e suas mãos. Vai fazendo todo o deslizamento. Ok? E agora nós vamos ver então a parte de instrumental, como aplicar um instrumento para fazer a mesma técnica, a mesma manobra, né? Só que agora, em vez de utilizar a parte manual, utilizando então um dos raspadores. O raspador que eu vou utilizar aqui para fazer vai ser a soqueira. Então, a gente vai pregar a soqueira e vamos utilizar então para fazer essa mesma liberação desse mesmo grupamento muscular. Então, a soqueira é este instrumento. No mercado você vai encontrar com algumas marcas, algumas diferenças no seu formato, mas basicamente não muda muito, né, a sua função. Então, você vai utilizá-la como uma soqueira mesmo, vai fazer essa empunhadura e nós vamos fazer a aplicação. Sempre quando trabalhar com raspadores, temos que ter um cuidado extra para não aplicar força demais e acabar machucando
o paciente. Então, você vem, cuidar da posição do seu punho e vai realizar a manobra. Nesse caso, né, estamos liberando os eretores da espinha, os paravertebrais. E aí você vai até a região próxima lá da cervical, região de trapézio. Pode vir aqui e dar uma forçadinha para fazer para soltar bem na junção aqui do processo, né, com o processo espinhoso, não pegando o processo espinhoso, bem na lateral. Então, você dá essa soltadinha e vai subindo, fazendo então esse descolamento. Pode vir, aqui eu achei um ponto de mais tensão, fico, dou mais uma soltadinha e sigo. Preciso passar deslizante? Sim, obviamente, senão você vai machucar o tecido, ainda mais que você tem esse instrumento, você pode aplicar ainda mais força e pode acabar machucando o paciente. Então é essencial aplicar um deslizante também. Aí vem, pode vir de lateral para medial também, dá uma soltadinha, proporcionando maior, né, tentando um deslizamento. E sobe. Posso intercalar manobras de deslizamento com manobras com a soqueira. Nada me impede de utilizar 2 instrumentos no mesmo atendimento. Então, posso vir, depois vir com deslizamento na sequência. Vi que o tecido já começa a apresentar hiperemia, então aumento da circulação sobre a região, que é um dos benefícios da massoterapia. E venho aplicando a técnica. Tudo bem. E a ventosa? Como aplicar? Bom, a ventosa eu posso aplicar de 2 formas. Estacionária ou deslizando. Então, eu venho, posiciono a região que eu quero, realizo 1, 2, estacionária e mantenho. Poderia vir aplicar 2 a 3 dedos, colocar outra nessa região, 2 a 3 dedos, outra nessa região e deixo por um período de tempo ou até a coloração atingir, né, o meu objetivo. Essa é a forma estacionária. E nós temos então a forma deslizante, que daí eu vou aplicar menos pressão, aplico 1 pressão. Na deslizante é essencial botar um creme, um óleo, né, antes, né, a estacionária, até se você não quiser aplicar nenhum deslizante anterior, não tem problema, mas quando você for fazer essa manobra ativa com a ventosa, é essencial botar um deslizante para não machucar o paciente. E aí você pode vir realizando essa manobra. Ela é mais agressiva, deve-se ter mais cuidados, né? Mas é super interessante, dependendo do caso, né? Podem observar como já proporcionou uma super hiperemia na região que foi aplicada. Ficou um pouquinho estacionária, aumenta mais a hiperemia. Então, essas 2 formas eu posso utilizar. Posso colocar as ventosas, posteriormente manobras de deslizamentos ou raspadores? Posso. Só cuidado com o uso excessivo de técnicas para não machucar o paciente. Vai depender muito do teu objetivo com essas técnicas, ok? Então, com esse apanhado, né, dessas técnicas, você vai poder, então, trabalhar em cima de uma patologia,
né? Proporcionar às vezes apenas uma sessão de recover para o seu atleta, né? Às vezes alguma restrição ao movimento que o seu aluno tenha, que você observe que tenha a característica muscular, né? O tendinha que você queira dar uma liberada para ver se favorece o movimento posterior durante a atividade. Então é super importante, elas vão ser bem benéficas, vão te auxiliar muito no seu dia a dia, na sua prática. E assim, né, gente, é treinamento. Então, você tem que treinar a mão, treinar a pressão. Muitas vezes no início, quando você começar a fazer as técnicas, você vai sentir muita dor na palma da mão, porque você vai acabar usando muita força na musculatura intrínseca da sua mão. E com o decorrer do tempo da sua prática, você vai entendendo que a força não está na sua mão, né? Você vai utilizar muito a força do teu tronco sobre a força de alavanca do seu tronco, mais no ombro, do que propriamente a sua mão. A mão é só um meio que você vai levar um instrumento, vai fazer a manobra. Não é ela que vai propriamente realizar a força. E isso é treinamento. No curso eu dou muito mais dicas sobre como usar, treinar a mão, né, literalmente, para você aprender a realizar essas manobras no seu dia a dia. Dentro das terapias manuais, nós temos também a drenagem linfática. Então, nós vamos falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho da aplicação da drenagem linfática na região abdominal, como um bônus para vocês, assim como nós temos também um módulo extra no nosso curso de drenagem linfática, que está super bacana, que com certeza vocês vão aproveitar muito, porque além da drenagem linfática ser aplicada na parte estética, também a gente aplica a drenagem linfática em inúmeras patologias. Então, torceu o tornozelo, tá com inchaço, você vai aplicar a drenagem linfática. Então, vai ser a primeira manobra manual que você vai aplicar, muitas vezes após já aquele primeiro momento de uso da técnica Price, de compressão, gelo e repouso. Então, vamos iniciar a técnica de drenagem no abdômen. Então, lembrando que a técnica de drenagem linfática mobiliza a linfa, né, que é um sistema auxiliar, tanto a parte de nossa imunidade, quanto também a parte de transporte, substratos, né, transporte de vários substratos do nosso corpo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer antes de começar a manobra é fazer a liberação dos nossos linfonodos. Como nós vamos trabalhar na região abdominal, nós vamos então liberar os linfonodos da região inguinal. E na sequência realizar então a manobra de escoamento da linfa para aquela região específica da região inguinal. Vamos lá. Posso utilizar um deslizante, mas muito pouco, nada de muito deslizante. Eu vou vir então na região inguinal e vou então realizar a manobra a manobra de estimulação dos linfonodos, né? Então aqui nessa região eu vou fazer a manobra de circundação, liberando então os nossos linfonodos. Após realizar essa liberação, eu vou fazer então as manobras para fazer o escoamento dessa linfa para a região do linfonodo. Então, eu venho, né, passo um deslizante, mas pouca coisa, e vou levando então a linfa para a região dos linfonodos inguinais. Suave, os vasos linfáticos são muito sensíveis, não podem ser apertados com muita força, senão eles colabam. Então, você vai realizando essa manobra. E vai levando para a região inguinal. Primeiro de um lado, depois lá do outro lado e vai levando para a região inguinal. Posso fazer movimentos circulatórios, pois temos alguns linfonodos ao redor do umbigo também, posso estimulá-los e fazendo movimentos, né, circulatórios, fazendo então um estímulo também do nosso intestino.
pós-operatórios estéticos, extremamente importante, a aplicação da técnica, né? Muitas vezes também, dependendo do grau de edema, né, de inchaço que nós temos aqui, nós podemos também levar em direção à axila, né? Então, para não sobrecarregar a parte inguinal, podemos levar para a região também de axila, dependendo do grau de edema, né? Muitas vezes o edema está mais também na parte lateral, então nós vamos puxar esse edema e trazer para a região inguinal. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa segunda aula. Então, hoje nós vimos, então, o princípio ali de algumas manobras, né? A principal, que seria o deslizamento, né? A parte manual, um importante raspador que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, as ventosas e também um pouquinho da aplicação da drenagem linfática. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido essa aula. Na próxima aula, né, nossa última aula dessa super semana sobre a massoterapia e massagem esportiva, nós vamos então falar sobre um tema super importante dentro da prática esportiva como um todo, que são os pontos gatilhos miofaciais. Esses pontos, eles são responsáveis por inúmeras patologias, muitas vezes não diagnosticadas, que afetam inúmeros atletas que vocês vão atender, que vocês vão ter no dia a dia de vocês, e muitas vezes vocês não têm um diagnóstico, que vocês vão poder auxiliar esses atletas, né? Além disso, nessa nossa última aula, nós vamos ter uma super surpresa para vocês, então não percam, né? Aguardo vocês na nossa última aula. Até lá!